Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Inverso. Aqui vos fala mais uma vez Nego Jorge, hoje sem a presença de Guilherme Demore, mas temos presenças muito especiais, já apresentarei os nossos novos convidados, gente inédita nesse podcast e gente que já é da casa. Antes de mais nada, eu vou deixar as redes sociais, você sabe, né? @DemoDemore no Instagram, @Nego_Jorge, @PodUniversoInverso. Segue a gente lá, que às vezes a gente atualiza mais coisas por lá. Quanto mais a gente estiver lá, mais a gente vai atualizar as coisas por lá. E quando sai episódio novo, lá é o primeiro lugar que aparece. O e-mail é poduniversoverso@gmail.com. É isso aí, são as vezes que vocês nos acham, são as vezes que a gente está. E eu quero chamar à mesa os convidados que se apresentem. Pode começar daí. Boa noite a todos, eu sou o Juan. E tem mais gente. Boa noite, gente. Aqui é a Rafaela. Rafaela Cabral. Uma salva de palmas para Rafaela Cabral, que está aqui. O público está aplaudindo nesse momento. Que é a primeira vez da Rafa, que para quem não sabe é minha irmã mais velha. Então, por que eu reuni essa tropa aqui hoje pra falar? Todo mundo já sabe, eu sempre faço esse mistério, mas já fica no título do episódio. Mas essa semana, como eu não consegui encontrar com o Demore pra gente gravar, tava brisando com esses dois jovens e a gente entrou falar sobre relacionamentos, né? E todo mundo aqui já teve relacionamentos longos, que até onde eu conheço as pessoas a gente enxergava de um jeito que era um relacionamento, que era uma relação. E depois esses relacionamentos eu acho que mudaram totalmente, né? Estou certo dessa visão? Sim. E a gente vai falar sobre um pouco isso, sobre como a gente idealiza relacionamentos e depois que a gente passa por alguns principalmente, ou quando a gente encara o primeiro, a gente vê que é uma coisa totalmente diferente e envolve outra pessoa, né? Então a gente cria muita expectativa em coisas que a gente não tem controle, que são pessoas. De começo, eu vou começar sempre assim, Rafa, Argentina e Jorge. Pode ser? Pode. Que é... Deixa eu pegar aqui minha cola. Que é falar assim dos últimos relacionamentos duradouros. Quanto tempo que levaram. Não sei, Rafa, tipo... Faz quanto tempo que tu tá solteira? Solteira fazem 4 anos. Caralho. A pessoa que tá mais solteira dessa mesa. 4 anos. E qual foi o relacionamento que mais durou pra ti? Quanto tempo que durou? 8 anos. 8 anos. E teve algum outro que durou tanto? 4. Caraca. Isso dá 12 anos de relacionamento. E o senhor Juan, senhor argentino, faz quanto tempo que tá solteiro? Faz mais ou menos uns 4, 5 meses. Recente, né? Recente. Bem recente. E tuas vivências e teus relacionamentos que mais duraram quanto? Foram 1, foi 2, foi... Eu tive um primeiro relacionamento que durou 1 ano. Tá. O segundo relacionamento durou cerca de 5 anos. Caraca. E o terceiro, 2 anos praticamente também. Que nós temos 7 anos de relacionamento no total. Isso aí. Tendo de tanto tempo assim. A TV desligou, o notebook acabou a bateria. No meu caso eu tive um relacionamento bem duradouro de 6 anos, desses 3 casados. E depois mais um namoro de 1 ano, eu acho. Acho que deu 1 ano. 1 ano. Tem certeza que o namorador não? Absoluto. E, enfim, é muito engraçado como, pelo menos, eu vou falar bastante do meu primeiro relacionamento, que foi com 17 anos. Como eu imaginava que seria um relacionamento, até a questão de duração. Quando eu comecei a namorar com a primeira pessoa, eu jurava que ia ser pro resto da minha vida. E realmente a gente foi
dando passos e construindo esse relacionamento pra ele ser, entre aspas, eterno, né? Durante a nosso tempo aqui na Terra, pelo menos. E no fim não aconteceu. Eu não sei o que vocês esperavam o que vocês tinham ideia de relacionamento antes de se envolver com a primeira pessoa. O que vocês idealizavam. Pode ser bem se é coisa de criança, aquela coisa de casar ou não. Que... Eu idealizava ter um relacionamento duradouro, ter meus filhos e seguir adiante, ser eterno, né? Mas nada é eterno. Boa, nada é eterno. Argenta, não sei o que tu idealizava. Então, eu acho que era meio que uma coisa, como é que eu vou te explicar, muito diferente, porque quando tu começa a realmente ter um relacionamento e envolver uma pessoa na tua vida, tu começa a ter o teu primeiro ponto de vista. Eu vejo os meus relacionamentos hoje, tipo, olhando o primeiro relacionamento, foi tipo tudo muito novo. Então teve muita coisa que muito cru, né? Nossa, eu errei muita coisa. E a gente sempre machuca, né? A gente sempre machuca outra pessoa. Em algum momento, a gente sempre acaba machucando alguém. Então, depois disso, o meu segundo relacionamento já não teve tantos erros, mas teve erros também. Quantos anos que tu tinha no teu primeiro relacionamento? O primeiro foi 1 ano, que foi, como eu disse... Quantos anos tu tinha, tua idade? O primeiro eu tinha 17. 17 para 18. Tu, Rafa? 16 para 17. 16 para 17. A gente precisa na mesma fase. Eu acho que é bom a gente ressaltar que a Rafa... Eu vou entregar a idade de vocês, né? A Rafa tem 30 anos, então a gente tem uma estrada de chão. E o argentino, 27? 28. Eita porra! E eu, 25. Mas pode continuar. Não, só concluindo então, e que... Aí porque assim, ó, tu começa a perceber as coisas quando tu vê de fora, né? Quando tu tá envolvido no relacionamento, tu não enxerga as coisas, né? Então, inclusive, às vezes, muitos relacionamentos não estão bons e a gente mantém, às vezes, por costume, né? Por tá... Enfim, É aí que eles se tornam abusivos, né? Pois é, e quando tu vê de fora, aí tu consegue enxergar onde tu errou, né? Como que foi. Eu acho que, vendo agora de fora todos, a gente sempre vai aprendendo alguma coisa, né? Sim. A gente erra muito no primeiro, erra um pouco menos no segundo, e assim vai até quando tu começa a amadurecer e enxergar de um outro ponto de vista. A gente fica mais seletivo. É, isso aí. Mais seletivo com um relacionamento. Ainda mais a gente que teve relacionamento duradouro e que não foi legal. Tão legal como a gente imaginava que ia ser, como a gente idealizava. Mas eu acho que é por isso, como eles acabaram, né? Todo mundo que teve relacionamentos que acabaram. Eu não sei se assim, a gente é questão de dar certo ou dar errado, mas se pelo menos a gente teve essa ideia de começar um relacionamento pra ele ser eterno e ele não é mais, então baseado no nosso plano inicial ele deu errado. Claro que a gente vai mudando a nossa cabeça e tipo, hoje eu sei que tipo assim, que relacionamentos eles não têm que ser descartáveis, por mais que eu já tratei eles dessa maneira. Mas não existe obrigação nenhuma de se tu começou a ficar e se relacionar com uma pessoa, namorar, enfim, que isso tem que ser eterno. Esse o compromisso que não tem que existir, que é uma convenção. As coisas, elas, naturalmente, eu acho que é muito mais bonito, elas podem ser eternas. Mas, tipo assim, no meu relacionamento mais duradouro, que no final teve, tipo assim, uma forçação de barra pra que ele durasse mais, porque era o correto, porque já fazia tempo que a gente tava junto, isso já começa a bater o que é um relacionamento com o que é felicidade. Sim. Que na minha visão é quando as duas pessoas conseguem fazer com que uma evolua, uma consiga evoluir a outra e as duas estejam felizes. A partir do momento que tá as duas juntas, e é muito legal, a gente tá preservando a nossa história, mas um lado já não tá feliz... Aí eu já acho que desanda toda a polenta, né? Então, eu acho que... Como eu poderia explicar? A gente, pelo menos por mim, vou falar por mim, né? Eu sempre buscava alguma coisa nos relacionamentos, coisas que faltavam em mim, né? Eu nunca gostei de ficar muito tempo sozinho. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estava envolvido, né, com algum rolo, alguma coisa, enfim. E estava mais propício a já ter um relacionamento, né?
Dessa vez não, dessa vez as coisas estão um pouco diferentes. Não só pelo amadurecimento, mas, que nem a Rafa comentou, a gente fica um pouco mais seletivo. Mas porque a gente começa a se encontrar um pouco mais. Em questão das festas que a gente vai e que a gente é os mais velhos do rolê e que a gente não faz as mesmas coisas que eles fazem e pra eles é um monstro, um bicho de sete cabeça. Meu Deus, a Rafa não fica com ninguém. A Rafa fica, mas a Rafa é seletiva. A mesma coisa o argentino, quando a gente vai pros rolê, né? Não é? A gente muda, né? Muda totalmente. Mas é porque eu acho que tu começa a esperar um pouco menos do outro, né? Começar um relacionamento esperando muita coisa da outra pessoa, pô, Hoje tu começa a ver que tu começa um relacionamento diferente, sabe? As duas pessoas já mais abertas, né? Porque tu... Colocar expectativa. Tudo mais natural, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha primeira namorada, era muito isso, tipo assim, ó, a gente era amigo na época, né, argentino. Daí o argentino era um cara muito sábio, porque ele tinha tido um relacionamento que teve suas conturbações, e pra nós, ele deu um exemplo muito rápido, assim, de tipo, o que fazer e o que não fazer. E eu lembro que eu conversava com ele, tipo assim, eu vejo, tá todo mundo namorando, eu queria arranjar alguém, né? Daí a primeira coisa que ele falava era, tipo assim, ó, cuida com gente mais nova, porque muda de cabeça muito rápido. É isso. A mesma coisa que eu falo pra Eduarda. A gente sempre conversa sobre esse assunto, que a partir do momento que tu sempre tá se relacionando com uma pessoa mais velha, é outra cabeça? É outra cabeça, totalmente. E tipo assim, ó, não é questão de idade que vai ditar a maturidade. Também, não é isso né? que a gente quer dizer. Isso. Mas é que, por exemplo, assim, ó, uma pessoa mais velha, ela já passou por coisas que ela só vai passar quando ela tiver uma determinada idade, com as determinadas responsabilidades, Isso. quando ela sair de casa, quando ela começar uma faculdade. Tu pegar uma pessoa que não passou por essas fases ainda, os problemas dela vão ser outros. E talvez a gente vai se decepcionar ou achar que a pessoa é fútil ou, entre aspas, menos, porque ela se preocupa com coisas que a gente já passou. Que já passou e que a gente não se preocupa mais, né? Mas é só porque a gente já passou. Isso. E eu lembro que eu era assim, mas quando eu namorar, eu quero namorar pra casar. Ficava com outras... Não que eu era santo, quero deixar bem claro. Ficava com outras meninas, dava os meus rolês. Mas assim, não, o dia que eu for namorar com alguém vai ser pra casar. E eu entrei no meu relacionamento, como ele era um relacionamento que ele tinha muita influência espiritual e religiosa, a gente entrou com esse intuito de ser pra sempre, assim, de casar, de construir, de, tipo, criar esse plano, namorar, noivar e casar. E a coisa que tu falou de expectativa era muito alta, porque, tipo assim, ó, em determinado ponto nós éramos muito diferentes. Ela era uma pessoa maravilhosa, com várias qualidades, mas tinha uns pontos de convergência que na época eu não dava bola, que a gente era muito diferente, porque eu pensava que, depois que a gente casar, ou conforme o namoro vai avançando, ela vai abrir mão de algumas coisas, como eu também vou abrir. Tipo, por exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de rolê e ela era uma pessoa muito caseira. E quando eu vi isso não é um grande problema, mas na época, com a maturidade que a gente tinha, basicamente destruiu a nossa relação, assim, sabe? Foi esse... E assim, não é defeito. Ela gostar de ficar mais em casa, eu gostar de sair, ninguém ali tá sendo defeituoso. Só que são jeitos diferentes. E se não tiver maturidade pra lidar com os jeitos diferentes... Tu acaba se destruindo. Exatamente. Pode ir lá, Argentina. Não. Eu não sei como é que vocês querem dar um resumo de como foi esses relacionamentos de vocês, pra vocês mudarem de ideia. Porque assim, como eu falei, eu entrei idealizando a eternidade. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu vivo o momento. Depois eu vou falar muito o que mudou realmente na minha visão de relacionamento. Mas uma das principais coisas é essa, de tipo assim, eles não podem ser descartáveis, não tem que entrar já pensando que vai acabar. Ao mesmo tempo que ele vai acabar, né? Porque um namoro, ou ele vai culminar num casamento, ou ele vai culminar num término. Então, sim, é uma coisa que já me falaram em outros rolês que eu passei, que, tipo assim, o namoro, ele sempre acaba. Ele sempre vai acabar. Ou ele vai se tornar uma relação mais séria, que vai ser nomenclaturada como casamento, ou ele vai acabar de fato. Então, o namoro, ele tem prazo de validade. E hoje eu tenho essa visão, assim, que não tem essa obrigação de ser eterno.
E que jeito não é defeito. Mas pode ir lá. Não, eu só ia comentar que tem algumas coisas que hoje a gente vê que faria muito diferente, Nossa. né? Tem muita coisa que eu vejo e, às vezes não por mal, é que nem tu falou, né? A gente tem uma cabeça diferente, a pessoa tem uma cabeça diferente. Respeitar essa outra pessoa, às vezes, pra nós, é um desafio. Sim, sim. E muitas Ainda mais com vezes... 17 anos, né? E muitas vezes a gente faz as coisas querendo que façam pra gente também. Acho que essa cobrança, no início, é o que mais faz a diferença pra mim. Hoje eu já não tenho essa cobrança. Então, Sabe, tu fazia as coisas e aí esperava que ela retribuísse. Esperava. Porque eu era uma pessoa muito diferente, né? Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai mudando, no geral, na vida. E o relacionamento é algo que te acompanha, sabe, nesse processo. Eu acho que é tudo um processo. Uhum. E que nem tu falou ali que um relacionamento, todos terminam. Eu acho que todos recomeçam. Porque é uma etapa a mais. Tanto um casamento quanto um término. Porque se o relacionamento é bom, ele não vai terminar, né? Então, se terminou é porque pra um não tava bom. E muitas vezes a gente tá, que nem eu comentei, em um relacionamento, e a gente tem que ver de fora pra perceber que, às vezes, nem é um relacionamento, é um costume. É, uma rotina. É uma rotina que tu tem medo de mudar, de radicalizar. É confortável. Esse é um ponto que eu acho bem interessante a gente analisar de fora, né? Porque de dentro, às vezes, é difícil. Bom, os meus 2 relacionamentos acabaram por ciúmes. Da parte de quem? Da parte Dos homens. dos homens. Foi o que fez, que foi o término. Uhum. Por muitos ciúmes. E a maneira como tu lidava com esses relacionamentos... tipo, hoje... eu queria formular melhor essa pergunta. Mas, como é que foi tua percepção? Porque, assim, quando tu começou a se relacionar com outras pessoas, tu não sabia disso, né? Senão tu não tinha se relacionado. Não. Mas, o que foi acontecendo que tu foi visualizando? Briga, questão de roupa. Abusivos? Sabe? Abusivos. Era muito abusivo. Que nem hoje, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu já não me relacionaria, porque o meu primeiro marido, pai dos meus filhos, é uma história... Sim. Né, tu sabe, Jorge, uma Sim. história bem, né, antiga, que eu conheci ele, quer dizer, eu nem conheci ele, porque ele descobriu onde eu morava e começou a ir atrás de mim, lembra? E eu tinha apenas 13 anos. Eu fui me relacionar com ele mesmo, ter uma relação... Acho que foi mais insistência, de repente. Eu ter ficado com ele, porque não era o que eu queria no momento. Mas, enfim. E tinha coisas que ele fazia que eu não enxergava, que eu achava bonito. Uhum. Naquela época com a tua cabeça? Cabeça de 16 anos, né? 15, 16 anos. Que hoje eu já não permito. Se eu for me relacionar com alguém e eu vejo que tem esses exemplos de relacionamentos abusivos, coisas que eu passei, eu já me afasto. E no teu caso, tipo... Porque pra mim uma coisa que pesou muito abrir mão do relacionamento, porque assim, eu não tava feliz e eu tinha certeza que ela não tava também. Por mais que, tipo assim, ela dizia que queria insistir mais... Eu acho que parte do amor, quando tu diz que ama, tu permite outra pessoa ser feliz. Sim. Independente, assim, ó, felicidade. Se eu amo argentino e ele não quer ficar comigo, eu tenho que priorizar a felicidade dele também. E felicidade é diferente de sentimento de posse. Muita gente acha que ama, mas tu só ama se aquela pessoa for teu namorado ou teu namorado. Sim. Entendeu? Porque se ela for uma outra pessoa, se ela não for teu namorado ou tua namorada, tu não ama mais. Sim. Então que tipo de amor que é esse que ele é condicionado a tu se relacionar a ela? Então tu não ama essa pessoa, tu ama ter um relacionamento. Essa é a minha visão. Tu ama ter um relacionamento. E não a pessoa. A partir do momento que eu amo uma pessoa, eu vou respeitar os desejos dela e eu vou deixar que ela voe e vou torcer que ela seja muito feliz. Óbvio que vai ser doloroso porque eu amo ela e eu queria que ela fosse feliz do meu lado. Óbvio que vai ter sentimento de rejeição, óbvio que vai ter várias outras coisas, vai magoar, vai dar um pouco de raiva, mas friamente a gente tem que parar e pensar que, tipo assim, ó, felicidade, amor e sentimento de posse, amar a pessoa só porque ela está contigo, ou na condição de ela estar contigo, não é amor. Não é. É amor objetificado, que tipo, eu amo minhas histórias em quadrinhos, elas me pertencem, entendeu?
Tenho ciúme porque elas me pertencem. Pessoas, na minha visão, né? Não pertencem a pessoas. E os 2 relacionamentos eram assim. Sufocante. Que acabou os 2 em agressão, né? Sim. Então eu não permito mais. E assim, e ainda, tipo, seleciono. Sim. A gente tem opções, mas eu seleciono. Se eu vejo que não me serve. Até por atitudes, às vezes, besta, mas que pra mim já não serve. Que já é como um exemplo dos relacionamentos que eu tive que não... Já consegue ler antes como é a pessoa e sim, sabe no que aquilo vai combinar. Isso é muito louco, como a gente evolui na leitura das pessoas. Decifrar até, assim, num assunto besta. No cotidiano, de convivência. Então... E o mais louco que eu ia te perguntar, Rafa, porque... Enfim, teu relacionamento com o pai dos teus filhos... Tu tinha filhos, né? Sim. Porque pra mim a questão de ser casado é uma coisa que fez eu repensar muito em acabar. Porque partiu de mim. O teu também partiu de ti, Sim. todas as vezes. O argentino teve o segundo ali, que é aquele de 5 anos que teve um noivado envolvido. Não sei se também pesou. Se essas coisas pesaram pra vocês, tipo assim, já chegou um momento que vocês iam acabar e estavam esgotadas, mas a Rafa pensou, eu tenho meus filhos, que eram 2. A argentino pensou, eu estou noivado. Olha, de 8 anos... casada, 3 anos eu posso dizer que eu fui muito feliz. De 8, 3 feliz. Muito feliz. E 5 ruins. E 5 horríveis que eu fui empurrando com a barriga por causa dos filhos. Só que chegou um tempo que eu pensei, eles cresceram e eu olhei e disse, o que eu tô fazendo? 5 Se eu anos, posso viver muito bem sozinha com eles. E foi o que eu joguei, que foi meu objetivo. A partir do momento que eu me separei do pai dos meus filhos, enquanto eu não achar uma pessoa que possa trilhar junto comigo, fico sozinha. Bem melhor. Bem melhor. Porque eu tava com ele tava por tá. Porque, né? Não me acrescentava em nada, né? Uma pessoa que não queria nada com nada, não trabalhava. Eu já trabalhava, então por que eu queria uma pessoa encostada? Sim, sim. Então isso hoje eu não permito. Também é uma das coisas que eu não permito. Tu foi construindo a tua independência, né? E ninguém me tira. Não deixo ninguém me tirar isso. Foda. Isso é muito bom. Eu acho que o do Argento é uma situação um pouco diferente, porque eu não sei se o do noivado foi tu que acabou. Não, né? Não. Pode contar pra nós aí, então, caso tu queira, né? Olha, na verdade, eu não tenho que falar mal, sabe, de nenhum relacionamento meu. Só quero que todo mundo pegue fogo. Não, a questão é que eu acho que hoje, né, analisando friamente hoje, depois de muito tempo, eu acho que todos foram desgastados, sabe? Foi tentado de ambos os lados, sabe? A gente fez o que tinha que fazer, não deu, e fim, sabe? Foi terminado. Alguns eu tive a coragem de terminar, outros eu não tive, mas eu acho que todos foram por um bem de ambos. Por mais que alguns no começo sofreram um pouco mais que outros, eu acho que é válido. Foram experiências pra mim que foram muito válidas. E a pessoa que eu sou hoje, eu aceitaria passar tudo de novo. Todos de novo. Pra moldar esse... Pra moldar a pessoa que eu sou hoje, a visão que eu tenho hoje de um relacionamento. Nossa, foi um negócio muito louco. Muito louco. E, tipo, das coisas que a gente passa ali pra mudar. E... é uma questão de ver... isso é muito legal. Tipo, de ver e não, eu não mudaria nada. Porque formou a minha personalidade, o meu... É que eu acho que é uma questão de autoconhecimento também, né? Chega um ponto que tu começa a olhar pra ti e não pro outro. Exatamente. Sabe, eu olhava muito pro meu parceiro, pra minha parceira, sabe, no relacionamento, pro par no relacionamento. E hoje não, hoje eu vejo mais por mim, eu. Mas entenda que naquela época tu olhava, tipo... Eu esperava um retorno de tudo que eu fazia. Era um olhar meio de... Vou usar essa palavra, mas tipo de submissão, assim. Hoje, porque às vezes parece que, tipo assim, não, agora eu não olho mais, eu sou individualista. Não, a gente constrói uma relação pensando no outro. Só que é uma maneira de, tipo, deixar ser usado. Eu, tipo, por exemplo, eu pensava em algumas coisas dentro do meu relacionamento que eu acabei achando que eu tava errado. Tipo assim, eu queria ter acabado realmente 5 meses antes da onde foi que eu acabei. E antes disso eu ficava tipo assim, o que eu pensei? Jorge, mas por que tu só tem esses pensamentos? Eu falei, teve muita influência religiosa também, sabe? Teve muita pressão externa. Daí eu pensei, não, eu tô errado, eu vou acalmar, vou pensar porque eu tô fazendo as coisas erradas.
E no fim não era uma questão de estar errado ou certo. Eu não tava sendo sincero com meus sentimentos. Isso é muito foda. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Ser sincero com as coisas que eu sinto. Reconhecer isso é muito bom, porque tem pessoas que não reconhecem isso. Espera chegar no último do último, né? Sim, tu se desgastar mais. E foi um momento que eu comecei a perceber que, tipo assim, eu não estava fazendo ela feliz, eu não estava feliz. E aquele relacionamento ia trazer tanta infelicidade e, tipo, poderia combinar em coisas muito piores. Desde, tipo assim, ó... Eu não digo, assim, agressão porque não era do feitio de nenhum dos dois. Mas talvez uma agressão verbal. Talvez traições, entendeu? Sim. Por não estar satisfeito. Cortar o mal pela raiz, literalmente, né? Exatamente, entendeu? Tipo assim, ó... Se você não tem controle de uma coisa, o ideal é que você se afaste dela pra você não se machucar e não machucar ninguém e não se decepcionar. Então, eu lembro que a partir desse momento eu fui muito sincero. Só que é muito louco que, tipo assim, ó, eu fiquei depois quase 6 meses solteiro e engatei um outro relacionamento. E eu fico pensando assim, ó, por que eu fiz essa merda? Não que foi ruim. Foi um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente, que eu tive experiências maravilhosas, vivi coisas maravilhosas, mas eu pensei assim, ó, por que eu fiz essa cagada, entendeu? Porque, tipo assim, foi uma carência. Eu tava conversando com um brother meu esses dias e eu fiquei muito mais tempo casado do que solteiro. Muito mais tempo com alguém do que sem alguém. Daí quando tu fica, tipo assim, ó, 6 anos direto com uma pessoa e daí tu se encontra e tu tá sem ninguém, tu não fica tipo assim, tá, e como é que faz? Por isso que eu acho que quem tem relacionamentos duradouros acaba engatando num outro. E não que seja um problema engatar, acho que não tem tempo certo. Se tu... Tava conversando esses dias com uma amiga minha que, tipo assim, ó, se tu... Faz 15 anos que eu tô com uma pessoa, me separei, deu 2 semanas eu encontrei outra pessoa que vale a pena, e tu sentiu que vale a pena, cara, não existe regra pro tempo que tu tem que ficar solteiro. Mas eu não tive um tempo de reflexão. Eu mudei algumas coisas em mim, eu mudei alguns pensamentos, tanto que eu não estava satisfeito e logo eu já acabei nesse. Procrastinei um pouco, mas logo acabei. Mas eu fiquei tipo assim, ó, não... foi muito mais a carência por estar acostumado a estar com alguém do que realmente querer. De ter medo de viver. Isso, a gente teve medo de viver. De provar um novo. Tanto que quando eu fiquei solteiro eu dizia assim, não, mas só quer ficar solteiro pra viver coisas que tu não viveu. Não, porque logo depois eu comecei a me relacionar seriamente com alguém. Então, na verdade, não, eu senti falta das coisas que eu tinha muito rápido, né? Daí depois, sim, eu acabei aquele relacionamento e hoje eu pondero muito mais. A gente se relaciona com pessoas, não deixei de me relacionar, mas de sempre dar aquele próximo passo. Eu já sou um cara que qualquer coisa eu falo que tô apaixonado. Sim. É porque eu me permito me conhecer muita gente. Mas dar aquele passo sério, rotular, transformar num namoro, é uma coisa assim que eu sempre penso... E cada dia a sociedade, o mundo me mostra que eu tenho que pensar 55 vezes antes de dar o próximo passo, Sim, sabe? eu aceito. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar com isso na cabeça de tipo assim, ó, talvez é uma pessoa muito foda que passou pela minha vida, que tá na minha vida, e eu só não quero ficar com ela porque eu fico tipo, ela ou ele, fico tipo, ai, não sei se eu tenho que... Vocês estão me entendendo, eu tô sendo muito redundante, mas podem ir daí, assim. É que eu acho que geralmente a gente demora pra ter essa reflexão sobre os relacionamentos. O que geralmente acontece, pelo menos com a maioria da galera, né? Tu ficou solteiro, o que tu faz? Cai na festa, cai na noite. Na balada, na noite. Então ali tu conhece muita gente e às vezes as pessoas, enfim, todo mundo acaba se relacionando com outras até pela carência, que nem o Jorge comentou. Então às vezes eu mesmo engatei já namoros, a primeira vez agora que eu realmente terminei, e eu tô um bom tempo solteiro, então pra mim tá sendo um momento diferente. E cada término que eu tive, por ser longos, quando terminaram, as coisas já estavam diferentes, então tu fica um pouco perdido. Então, às vezes, tu acaba engatando um outro namoro até pelo conforto, às vezes, né? Pra buscar aquilo que, enfim... E não se permitir viver um momento diferente, às vezes até pelo que as pessoas pensam sobre a gente. Isso, eu me preocupava isso antes, hoje não. Então, me permito ficar solteiro, me permito, tipo, vivenciar uma experiência que pra mim é diferente. Né? Muita coisa pra mim tá sendo nova. Geralmente eu engatava relacionamentos, então pra mim tá sendo um momento bem diferente e muito bom. Bom, eu nunca engatei relacionamento assim. Sempre teve um tempo solteira. Isso.
fiquei 8 anos casada, daí me separei, fiquei mais 5 separada. Aí tive o outro relacionamento que durou mais 4. Caraca. Acabou e faz 5 anos. Que eu não louco, me relaciono né? com ninguém. Será? E quando a gente fala, tipo assim, engatar um no outro, eu lembro que quando eu acabei o meu casamento, e daí, tipo assim, a pessoa que eu fui namorar, eu conheci ela, sei lá, 1 ou 2 meses depois que a gente começou a ficar, depois que eu acabei. E parecia muito que eu tinha acabado pra ficar com ela. Eu lembro que, Sim. Eu lembro que, tipo, uma fulana desgraçada viu eu e essa menina na rua e daí comentou com a minha ex, tipo Explanou. assim, não, e daí, tipo, ela tinha... É muito engraçado porque ela tinha características que eu falava pra minha... Esse que tu queria. Pra minha ex que eu queria mudasse. dizer, eu acho muito bonito, sei lá, eu acho bonito ruiva, eu acho bonito mulher alta, né? Daí, tipo, o cara recém acabou, o cara tá com uma mina Certo, igual. porque tu jogou pro universo e o universo te trouxe Me ela. trouxe. É, bem isso. E vi que essas coisas não eram suficientes, entendeu? Sim. Porque até nessas questões estéticas, e até coisa de gosto, assim, a gente era muito parecido, mas enfim, não fechou e eu fui muito... com muita sede ao pote. Fui muito rápido querer engatar uma relação. Mas, já que a gente deu um resumo também dos nossos relacionamentos, eu queria saber, que é o foco desse programa, o que a gente pensava de relacionamento antes e o que a gente pensa agora. E aí vocês falaram que estão muito mais seletivos, né? Então, eu vou começar a dizer assim, ó, 2 coisas. Uma coisa que eu falei no começo. Vai, gente. Se permitir sentir as coisas e ser sincero. Ser sincero o máximo possível. Tipo assim, ó, comecei a sair com uma menina e a gente começou a, tipo, ter uma frequência, já tipo assim, falar muito das coisas que é o Jorge. Como eu me comporto, características assim, não esconder muita coisa, não vender um peixe nas primeiras... Porque eu sei que isso depois influencia muito. Porque assim, ó, se a pessoa te querer, ela vai te querer daquele jeito, se ela não te querer, ela não vai te querer. Então, eu acho que eu tô muito menos infantil em jogar joguinhos pra conquistar. Né? Não sei se vocês... Acho que vocês com certeza é assim, porque eu conheço vocês. Mas, tipo assim, joguinho da sedução, se mostrar de um jeito que é... sou muito mais direto no que eu quero. Com qualquer pessoa. E muito mais sem máscaras, assim. Claro que a gente no começo quer ser bonito, quer... Sim. Mas... que é aquela coisa da conquista, mas muito mais objetivo e com muito menos filtro. O Jorge hoje, assim, pra se relacionar com alguém. Que eu aprendi nos relacionamentos. Olha, comigo, eu não... É difícil pensar hoje em namorar, sabe? Sim. Teria que ser um negócio meio natural, sabe? Não gostaria de ficar planejando, pensando em alguém. Tem que ser um negócio, tipo, muito natural. Mas, por exemplo, assim, ó, coisas que eram importantes pra ti naqueles relacionamentos, você pensa assim, eu adorava mulher de cabelo comprido e eu detestava que vestisse azul. Tô dando 2 exemplos bem fúteis, mas coisas que, tipo assim, ó, tu achava muito importante num relacionamento na época e que agora tu não acha tanto, e coisas que tu não dava tanta importância e agora tu dá. Que pra mim, por exemplo, uma coisa que eu não me importava muito, e esse cara aqui do meu lado me ensinou que é coisa importante, e a Rafa também sabe muito que é importante, por exemplos, e também já me falou, é a questão da idade. Hoje, pra me relacionar com uma pessoa mais nova, e é muito mais difícil, acontece, mas é muito mais difícil. E outra, o meio que ela tá inserido. Até, tipo assim, ciclo de amigos, classe social, parece idiota pra quem, mas tu tá sendo preconceituoso, tá? Mas quando a gente passa por coisas, a gente observa melhor. Eu não digo que é seletivo. Tu fica seletivo, entendeu? Tu fica assim, ó, tu sabe, eu sei que essa pessoa é de 18 anos, da classe social tal, com nicho tal, agora é tudo muito bonito, mas quando a gente se aprofundar, eu sei que vai culminar em coisas horríveis, em discussões horríveis. Entendeu? A minha pergunta é tipo assim, coisas que eram prioridade hoje não é, e coisas que não eram e é. Vocês têm essas coisas? É que comigo eu sempre evitei ver só a beleza externa, sabe? Pode ser até parecer meio clichê, mas eu tive, não sei se eu posso dizer sorte, de me relacionar com boas pessoas, sabe? Eu nunca relacionei com uma pessoa
de mau caráter, digamos, Sim, né? sim. Se é que eu poderia falar assim. Até porque a gente acha que não tá esse tipo de coisa, porque nós não somos Pois esse é, tipo de coisa, então sabe? pra mim, hoje um relacionamento, eu acho que eu focaria um pouco mais em mim, sabe? No que eu poderia fazer pra essa pessoa, mas ao mesmo tempo cuidando desse sentimento em mim, sabe? Se vai te agradar também. Não me permitindo entrar de cabeça em qualquer coisa. Nos outros tu não fez isso, tu não se Eu priorizou. Não me priorizei, e quando tive esse relacionamento, eu sempre me priorizei, que nem eu falei, esperando alguma coisa de volta, né? E dessa vez eu acho que não tenho mais esse problema, sabe? Porque quando tu se sente bem solteiro, né? As coisas ficam mais fáceis pra ti. Tu não fica entrando num relacionamento esperando alguma coisa. Não, já tá tudo certo, cara. Sabe, a gente fica sempre buscando alguma coisa no outro. Quando tu acha em ti, a outra pessoa vem pra somar. Tu não sabe? é aquela coisa. Eu quero que ela me preencha do meu vazio. Sim. Eu quero que ela me esvazie. E eu acho que sim, em relacionamentos as pessoas têm que se completar. Mas, tipo, tu se esvaziar de ti pra te preencher do outro, isso é um pecado, sabe? Isso é um pecado com nós mesmos, assim. Pode ir daí, Rafa. Tem algumas coisas que tu vê diferente aí? Eu idealizava, né? Um amor romântico. Um amor lindo. Com meus filhos, com meu marido. Hoje, Construção da família. construindo a família. E hoje já não. Hoje eu já procuro, assim, uma parceria. Boa. Eu não Boa. procuro um namorado, um marido. Eu quero Foi muito bem. uma namorada, um marido, enfim, né? Tu quer um parceiro Eu agora? quero um parceiro. Tu é um parceiro? Não, é muito... Essa palavra às vezes parece... Porque muita gente usa quando vai se referir a casais homoafetivos, né? Sim. De parceiro, mas que são casais também. Sim. Mas eu acho que a gente focar nisso, numa parceria. Uma pessoa que, tipo assim, vai topar as tuas insanidades. Eu sou muito assim. Hoje eu observo, tipo... tive uma experiência recente com a questão estética, vocês sabem, né? Sim. Tipo, de eu jurar que a pessoa tinha uma visão sobre algumas coisas e ela se tornou totalmente diferente, né? Então hoje é já um bagulho que eu cuido, tipo assim, tu realmente me aceita do jeito que eu sou? Peculiar, Sim. diferente ou comum do jeito que eu sou? Porque às vezes a pessoa fala isso só pra estar contigo. Só pra, sei lá, agradar. pra agradar, ou pra vocês terem aquele relacionamento carnal, enfim, pra transar, pra se venderem um pro outro. Mas realmente, eu tenho essas características, não significa que elas sejam defeitos. Você realmente quer? Eu li e aceito, sabe aquele negócio Sim. eu li e aceito continuar? É isso mesmo que tu quer? Hoje eu penso muito isso, sabe? Que as pessoas às vezes falam muito da boca pra fora, querem viver, que são super desconstruídas, que adoram pessoas desconstruídas, que estão pra viver relacionamentos com um amor mais livre. Mais livre. Mas na prática eu vejo isso muito do jovem. Ele discursa muito sobre isso. Do jovem eu falo, tipo assim, o pessoal de até 20 anos, 21. Discursa muito, mas na hora da prática é bem diferente. Porque tu tem que lidar com ciúme, tu tem que lidar com... Rede social, que é um com inferno. rede social. Depois dos meus relacionamentos mudou muito esse negócio de como conquistar alguém. Porque, tipo assim, 6 anos casado com alguém. Tu tá num rolê solteiro, mudou totalmente a forma. Sim. Mudou totalmente. Claro que muda. Pra mim, tipo assim, é muito mais... É bom porque ficou muito mais direto. Adoro essa coisa de ser direto. Uma coisa também, eu nunca pensei qual era o meu tipo de mulher, ou homem, enfim. Mas qual era o meu tipo... Sabe aquela coisa de tipo físico e tipo de Sim. jeito? E agora que eu tô mais tempo sozinho, fazem 8 meses, eu acho... faz 8, 9 meses, eu consigo saber o que é o meu tipo, sabe? A gente consegue se conhecer pra não ficar, tipo, dando tiro em todas as coisas, em todas as tribos. E não fecha. Sim. Podem falar mais. Só o perfil de pessoa que tu buscava antes e busca agora, entendeu? Que eu acho que tu começa a interpretar alguns sinais, porque chega um momento que tu começa a ver que tu parece que atrai um padrão de pessoa. E fica naquele ciclo de novo, sabe? Então, quando tu não revê algumas coisas tuas, tu fica, parece que vivenciando as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Então, quando a gente se permite mudar e até de repente não julgar tanto, né? Tolerar um pouco mais algumas coisas, não esperar tanto da outra pessoa, muda pra gente também esse ponto de vista. Fica mais leve, não fica tão pesado, né? Porque eu duvido hoje uma pessoa que não teve pelo menos um relacionamento onde sentiu ciúmes, Sim. né? Um pouco exagerado, enfim. Tudo ponderado. Tudo, exatamente, tudo, né? Dentro do... Mas
a gente, quando vai mudando esse pensamento, a gente começa a interpretar algumas coisas diferentes. A gente começa a ver uma pessoa no rolê, não julgar pela aparência. Exato. Mas tu começa a perceber as pessoas com que ela anda, é mais ou menos as pessoas com que tu anda. Isso. Tu começa a interpretar a pessoa sem, às vezes, nem conhecer ela, né? Exato. Eu sou assim. Pra mim ter um outro relacionamento, eu observo muito as pessoas. Entendeu? Sou muito de observar. Eu observo muito como as pessoas tratam os pais. Sim, muito importante. Eu acho que, assim, ó, as últimas pessoas que eu me relacionei, que tive, assim, as que eu fiquei mais apegado, eu vi que tinham pessoas que tinham um relacionamento mais direto. Família. Que eram mais família. Porque eu acho, assim, priorizar... O que eu penso a longo prazo? Se essa pessoa não prioriza o relacionamento de um pai e de uma mãe que faz anos que estão ali fazendo tudo por ela. Do irmão, mesmo que não seja do jeito que ela quer, mas tipo assim, cara, pai e mãe sempre tentam fazer pro teu bem, por mais que pareça estar errado. Essa pessoa tem um relacionamento birrento, de não obedecer, de não tentar entender os pais. Eu fico pensando assim, ó, cara, futuramente a gente também vai ser esse o teu comportamento quando a gente degladir de algumas opiniões. Eu penso muito nisso quando a pessoa trata os pais também. Isso vale também muito, né? E conversa. Nossa, hoje o que... Conversar muito. Eu já fazem 4 meses que eu converso com uma pessoa. Estou revelando. Mas enfim. E tipo, ela é uma pessoa que valeria muito a pena. Muito. Quer mandar uma mensagem pra ela aqui agora? Não. Ela ou ele, eu não sei, eu tô aqui confabulando. Mas valeria muito a pena. Tu vê que louco. Por isso, assim, teve muita... A gente não se conhece ainda só por rede social. É um web namoro. Não é um namoro, a gente tá se conhecendo, mas tipo assim, ó, é uma pessoa que eu me relacionaria porque a gente se encaixa muito. Entendeu? Parceria, os mesmos pensamentos, sabe? Expectativas juntos, né? E é muito louco. Quando tu começou a namorar com o teu primeiro namorado, tu achou que um dia tu ia construir uma relação sem nunca ter visto a pessoa ao vivo. Tipo, a maneira hoje como a gente se relaciona também é muito diferente, entendeu? Sim, nunca imaginei. Nunca imaginei porque a nossa mãe conheceu o nosso padrasto. Isso. Pelo ICQ, Messenger, eu não sei. Era um desses... época. Era antes do MSN, era o ICQ. Isso. E até hoje eles estão juntos. E era uma coisa que eu achava assim, meu Deus, você não existe. E existe. Tu pode conhecer uma pessoa e gostar muito dela e querer estar muito perto dela, pensar nela 24 horas por dia, só de trocar mensagem. Exatamente. Tu não precisa ter contato com a pessoa. Exatamente. Que loucura. Porque hoje é tudo mais rápido. É isso aí, a gente tem 1 minuto e pouco pra acabar. Gostei bastante. Você tem mais alguma consideração final aí pra... Uma dica pra quem aí teve um relacionamento, acabou e tá pensando sobre outros relacionamentos. Dica final aí. Bom, eu acho que a pessoa precisa primeiro pensar um pouco no autoconhecimento de cada um. Acho que quando tu se conhece, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então acho que primeiro é isso aí, ver menos... Né, de forma menos egoísta, eu acho, os relacionamentos hoje. Mais o outro. Rafa, dica? Ai, gente, conheçam mais, conversem mais. O máximo possível antes de se apegar. O máximo possível antes de se apegar. Porque a gente cria expectativa, mas tem que ser tudo ponderado. Conheça, conversa. Eu tô com vocês. Conhecer, conversar e assim, ó, observa quem que essas pessoas andam e como ela trata as pessoas ao redor dela. E por favor, não pense na visão das pessoas em cima de vocês. Sabe, ignorem isso. Sabe, vocês sabem o que é bom pra vocês se conhecem, né? Então não pensem nos outros, não pensem em padrões. Eles idealizam do casal. Isso. Vocês, Boa, eu acho que cada pessoa é um universo diferente, então vale a pena pensar nesse ponto de vista. Boa, isso aí. Não se apeguem aos votos nem o que as pessoas pensam de vocês, ou você. É isso aí. 25 segundos pra acabar. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Argentino. Eu que agradeço. Vou deixar as redes sociais de vocês. E em breve sai esse episódio, já vai sair um outro. E a gente tem poucos segundos. Fiquem com... Tchau, pessoal. Sei lá, Deus, orixás, espíritos, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. E até a próxima. Valeu!